Prezados, prezadas, Observatório OASJ, vamos retornar a um tema que está sendo recorrente e que não está sendo tratado como deveria, que é a questão do aproveitamento efetivo dos saldos credores do ICMS nas exportações, que recorrentemente em alguns estados vem ficando acumulado e com isso vem prejudicando sobremaneira a dinâmica do comércio exterior desses estados, principalmente dos pequenos e dos médios exportadores, que são, como se sabe, aqueles que geram maior quantidade de empregos e que ainda têm na pauta de exportação uma posição bem diminuta e que isso precisa mudar, porque se você conseguir multiplicar a quantidade de exportadores pequenos, isso tem que ser estimulado por todos os lados, não apenas pelo aspecto tributário, mas pelo aspecto logístico, principalmente, de infraestrutura adequada que lhes permita praticar um preço competitivo no mercado externo. E nós temos aqui todo o entorno na América do Sul, com 10 países fazendo fronteira, e que no passado já compraram muito de nós, e compraram principalmente produtos manufaturados, enquanto que nos outros destinos, especialmente Ásia, são produtos primários e semi-elaborados. Mas aqui, nessa postagem aqui, que foi feita no início do ano, ela abordou a importância das condições estatuídas no artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, que foi revogado em 2021 no bojo de um acordo entre os estados para o recebimento da compensação financeira pela desoneração tributária da Lei Candir. Alguns fragmentos, alguns trechos dessa postagem eu vou abusar da gentileza dos ouvidos e declinar aqui. Bem, aqui tem um trecho inicial que aborda o seguinte: Lei Candir, questões tributárias relevantes para a política de desenvolvimento de comércio exterior, mas que, talvez por sua complexidade, foram tratadas de maneira desfocada, tanto pela administração pública como pelos maiores interessados, os exportadores. Bem, a revogação do artigo 91 do ADCT, já disse o que era ADCT, objeto da presente abordagem, deu-se por um acordo entre a União e o Fórum Nacional dos Governadores, no âmbito da ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão número 25 do STF, impetrada pelo Estado do Pará, com o escopo de encerrar uma verdadeira queda de braço federativa pela sempre reclamada justa compensação financeira em razão da desoneração tributária nas exportações, que já apontava perdas bilionárias na arrecadação do ICMS. Embate esse que já se avizinhava dos 24 anos. Tempo em que muitos projetos de leis complementares e de emendas constitucionais já desfilavam em intermináveis discussões legislativas nos governos, nas entidades empresariais e nos pareceres de muitos especialistas e até curiosos na matéria. Bem, no entanto, tal acordo, para alguns estados, configurou uma verdadeira capitulação, principalmente para a unidade da federação que provocou o STF, com vistas a que o referido artigo 91 do ADCT fosse finalmente regulamentado, com a definição de critérios permanentes e factíveis para a efetiva compensação financeira pela desoneração tributária nas exportações, a tal Lei Candir. Mas que na realidade sua consecução resultou em valores muito aquém das efetivas perdas de arrecadação do ICMS,
notadamente para os estados superavitários nas exportações, sendo que tais compensações foram pactuadas para ressarcimento em 17 anos, pasmem, sem nenhuma atualização monetária. Imagine daqui a 10 anos como vão ficar esses valores. Ademais, dentre as condições desse acordo de capitulação, com a revogação do citado dispositivo do ADCT, ocorreu a eliminação da condicionante de que os estados e Distrito Federal viabilizassem sem restrições o efetivo aproveitamento dos saldos credores do ICMS das empresas exportadoras, conforme disciplinada no caput desse artigo revogado. Por outro lado, mesmo com essa danosa revogação, que feriu o interesse das empresas exportadoras, que feriu sim e não vi um pio, em lograr efetivamente e aproveitar seus créditos acumulados ICMS sempre reclamados, o referido termo de acordo foi, talvez por desconhecimento dessas nuances, alvissareiramente festejado até por entidades representativas dos exportadores, entidades empresariais, festejando mesmo, e não foi em todos os lugares, talvez por um desconhecimento dessas nuances altamente prejudiciais para o interesse das empresas exportadoras, e não somente das empresas exportadoras, também para o interesse do próprio desenvolvimento da pauta de exportação exclusiva e commodities, o desenvolvimento da pauta de exportação para todos os demais produtos e principalmente para as empresas pequenas e médias. Vê bem, a importância das disposições do artigo 91 do ADCT, as consequências de sua revogação. Vamos lá. Como se depreende das disposições contidas no referido artigo do ADCT, agora revogado pela Emenda Constitucional 109, de 15 de março de 2021. Havia definições de critérios bem estruturados que poderiam ser utilizados para uma distribuição isonômica entre os entes federativos da compensação financeira pela desoneração tributária nas exportações. Tais critérios basicamente eram 4 critérios, 3 de distribuição e uma condicionante. Primeiro, as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados. Sim, a proporcionalidade em relação daquele estado que exporta, em relação às suas exportações totais, qual a participação da exportação dos produtos primários semi-elaborados, e criava um coeficiente. 2. A relação entre as importações e as exportações. Sim, o superávit, quanto maior a diferença entre importação e exportação, maior o superávit, maiores são as perdas, porque maior é a desoneração do que foi exportado. Terceiro, os critérios decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente. Bem, as aquisições ao ativo permanente são máquinas e equipamentos, e quanto mais industrializado é a localidade, claro, as compras de máquinas e equipamentos serão maiores na modernização dos parques industriais, mas também naqueles em que não tem uma densidade na atividade industrial, um estímulo a que essa atividade cresça, passa também por você facilitar a aquisição de máquinas e equipamentos para montagem de parques industriais, manutenção dos parques industriais. Ora, esse dispositivo foi revogado, ele fazia uma equalização, isonomia nessa partilha compensatória tão reclamada pelos estados. Ora, vamos lá. Equalização e isonomia na partilha compensatória, tá? Os 4 critérios. Desculpa, eu vou voltar ao 4º critério, eu acabei dizendo só 3. Vamos lá. A efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto, que se refere ao artigo 155, parágrafo 2º, 10A, o ICMS.
os saldos credores do ICMS. Então, para que os estados recebessem a compensação, eles tinham que garantir o efetivo aproveitamento pelos exportadores desses saldos credores que se acumulam há anos e anos e muitos estão prescrevendo com perdas irreparáveis para a pauta de comércio exterior. Bem, os 4 critérios que estavam previstos na citada norma constitucional guardavam intrínseca relação com diferentes situações concretas que afetavam e ainda afetam os entes federativos exportadores, bem como em relação ao próprio fomento das atividades exportadoras. Ora, no entanto, havia que se ter a devida cautela na sua aplicação, que deveria ser de forma equilibrada ou equalizada, a fim de que não ocorressem distorções na distribuição dos valores da compensação financeira pela desoneração tributária das exportações, com prejuízo para a própria finalidade dessa compensação, que visava ressarcir as efetivas perdas de arrecadação do ICMS não incidente nas atividades exportadoras. Vamos lá, cada um dos critérios. Ainda temos um tempinho em relação à média das outras postagens para não ficar muito longo e abusar da gentileza dos ouvidos. O critério primeiro: as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados. Visava atender principalmente aos estados que detêm pouca atividade industrial, de transformação ou nenhuma industrialização, e seu peso na distribuição seria tão maior conforme esses produtos ocupassem maior espaço na respectiva pauta exportadora da unidade da federação. O critério segundo: a relação entre as importações e as exportações. Referia-se diretamente ao superávit ou déficit dos estados e Distrito Federal nas trocas comerciais com o mercado exterior, dentro do escopo de que tanto maiores seriam as perdas conforme maior expressão tivesse a atividade exportadora desonerada, uma vez que nas importações há incidência do ICMS e, em alguns casos, de forma bem expressiva, o que garantiria poupudas receitas tributárias que superariam com vantagem as perdas pela desoneração na exportação. Em suma, quanto maiores fossem as exportações em relação às importações, significaria que haveria maior desoneração, que resultaria em menor arrecadação tributária, justificando uma adequada compensação. No sentido oposto, se as importações fossem maiores, ainda que as exportações também tivessem um expressivo peso, a frustração de arrecadação pela desoneração tributária seria superada pelos ganhos havidos na arrecadação do ICMS incidente sobre as entradas de mercadorias importadas. Daí, a capital importância de que o peso na distribuição desse requisito fosse maior que os demais. Esse superávit tinha que ser maior que os demais, de preferência 50% da distribuição. Daí a capital importância de que o peso da distribuição desse requisito fosse maior que os demais, de maneira que as perdas dessas unidades federadas, consideradas eminentemente exportadoras, fossem, de fato e de direito, efetivamente ressarcidas. O critério terceiro: os créditos decorrentes das aquisições destinadas ao ativo permanente. Relacionava-se diretamente com os entes federados que detivessem em sua pauta de exportação maiores percentuais de produtos industrializados face à maior demanda de bens do ativo imobilizado, máquinas, equipamentos industriais. Nessa distribuição, por esse critério, o peso percentual a ser atribuído deveria ser exatamente igual ao que fosse dado para o requisito primeiro, sobre primários e semi-elaborados. Aí você teria uma balança entre o peso dos demais estados, conforme a preponderância da pauta de exportação, ou produtos primários semi-elaborados, ou industrializados. E o critério quarto? Esse é o que nos interessa para o escopo desta matéria. A efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto se refere ao artigo, se refere ao do ICMS. É o único que nada tem a ver com a forma de distribuição da compensação, mas comportava um comando essencial para o desenvolvimento
completar um comando especial para o desenvolvimento das atividades exportadoras, alto interesse nacional. E principalmente para tornar completa a desoneração tributária que, por determinação constitucional, deve alcançar as fases anteriores à exportação, de forma direta e indireta, pois tais critérios resultam das aquisições no mercado interno de matéria-prima, material de embalagem e produtos secundários, que no IPI corresponde aos chamados produtos intermediários, utilizados nos produtos exportados e por isso devem ser mantidos na escritura fiscal para encontro com débitos e ressarcidos no caso de saldos credores, podendo ser utilizados para pagamento de outros débitos tributários do próprio estabelecimento, outros estabelecimentos da mesma empresa, transferidos para terceiros ou ressarcidos em espécie. O aproveitamento desses créditos, inclusive sua transferência para terceiros, tal como previsto na legislação tributária, cumpre de forma efetiva a desoneração tributária dos impostos não cumulativos e contribui sobremaneira para o fomento da competitividade de nossos produtos no mercado externo, configurando questão de alto interesse para a economia nacional. No entanto, na prática, sempre na prática, tal direito dos exportadores não tem sido atendido, havendo por isso excesso de saldos credores, o que não é interessante para a própria economia do Estado exportador, pois seu aproveitamento poderia ser na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos utilizados na atividade, no desenvolvimento da atividade produtiva exportadora. Portanto, tendo em conta que um dos principais pretextos alegados pelos estados para não adimplir esse direito dos exportadores sempre foi a tal perda de arrecadação jamais compensada pela União, o legislador constitucional houve por bem inserir esse requisito, emenda 42 de 2003. O legislador constitucional houve por bem inserir esse requisito, que poderia ser uma importante condicionante para o recebimento da compensação financeira das perdas de arrecadação, sendo que cumpriria a lei complementar do ICMS, no caso a Lei Candir, conferir determinância e efetividade à faculdade estabelecida na Carta Magna. Bem, prezados, esse artigo 91 foi revogado no bojo desse acordo entre os estados e agora não existe mais essa condicionante. Foi um tratamento que foi dado lá em 2003 visando realmente resolver essa questão desses saldos acumulados face à extrema importância que eles têm para o desenvolvimento do comércio exterior. Mas parece que o tempo passa e as visões mudam, porque nesse substitutivo que está no Senado agora, no artigo 133, parágrafo 2º e o inciso 2, em lugar de resolver essa questão dos saldos credores, que já poderia ter sido resolvida há muito tempo, há 20 anos, porque a emenda 42 é de 2003. Jogaram o seguinte: como o ICMS vai ser extinto e vai ter o imposto sobre bens e serviços, que vai fundir ISS com ICMS, esses saldos credores na hora da extinção, que vão continuar ficando acumulados, eles vão ser oponíveis, vão ser utilizados como créditos para o novel tributo, IBS, a partir de 2033. Mas só que eles vão poder ser utilizados em 240 meses, o que significa 20 anos. 20 anos e pelo IPCA, que é um coeficiente que é bem inferior à Selic, que é quando você deve imposto, você acaba sendo corrigido pela Selic, né? Ora, é uma verdadeira bola realmente jogada por cima da arquibancada. 20 anos. Foi assim que se livraram de um problema
que seria uma grande solução para o implemento às atividades exportadoras. O que fazer? Valha-nos quem? Se uma situação, um foco que deveria ser principal no fomento à exportação acaba sendo tratado dessa maneira, jogado por cima da arquibancada. 240 meses, 20 anos para se receber aquilo que já deveria ter recebido há bastante tempo, deveria estar regularmente recebendo. Pode um negócio desse? Grato, prezados, prezadas. Observatório ASJ.